evitar uma lesão, para evitar tal. Então, assim, é uma coisa que quando eu entro aqui na pista, em qualquer lugar, eu já lembro dele. Para mim, ele tá dizendo, eu digo, vamos ver se esse cavalo. Entendeu? Porque ele é o cara que ele entende, né? Pois é, e são hábitos como esse que a gente tem que colocar no nosso dia a dia. Porque como o Carol falou, eu perguntei que a Carol quer mostrar aqui, ela não, só faz aí. Então, isso aqui já é meio que hábito, pelo menos para mim, né? Fazer um alongamento, fazer um pré-aquecimento. Quando eu estou fazendo isso aqui, não é frescura não, gente. Porque, a Carol falou e ele está fazendo aí, não. Eu vou falar agora como treinador. O que Carol falou, ela já deixou bem claro lá. Como treinador, eu quero checar se meu cavalo está bem hoje. No caso de um cavalo que já sabe. E no caso de um potro, eu quero checar se ele está macio na minha mão. Certo? Por quê? Eu vou sair. Treinar cavalo é o que para vocês? O que é treinar cavalo para vocês? Fala, Carlos. Nosso dia a dia, né? É o que a gente gosta de Tem que pegar. E a gente tem vontade, a gente ama o cavalo, eu mesmo sou apaixonado por cavalo, né? Certo, mas vamos lá, vou puxar mais. Eu sou um cavalo, então a gente vem atrás de conhecimento, quando a gente apostar, a gente leva o nome dele. Eu mesmo levei muito nome de doido, né? Por isso que me chamava de doido, eles estão chegando perto de mim para resolver os problemas. É. Mas a Cata não quer treinar. Oi? Ah, sim. Não quer treinar cavalo. O treino em si Vamos aprofundar mais a pergunta. O treino, se você treina um cavalo, o que é que você quer dele? Tirar o máximo dele. Vamos perguntar mais. Para mim tirar o máximo dele, para mim, vamos pegar bem o pé da linha. Tem que ensinar ele primeiro, né? Ó, isso. Pois é. Isso. Isso. É aí que mexe. Para depois a gente treinar. E assim, ó. Deixa eu ser mais direto. Para mim pegar esse cavalo daqui, se for um potro novo, eu peguei aquele potro que botei o cabrito nele. Para mim tirar ele de um lugar para outro, eu preciso ter o quê? Conexão. Hã? Bota pra frente. Conexão, mais um pouco. Bota a parte grande pra fora. A confiança dele. A confiança. Para daí eu ter controle do cavalo. Certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Treinar não é nada mais, nada menos que controlar o cavalo. Bota a parte grande pra fora. É ou não é, Renato? Então assim, por que eu consegui tirar aquele cavalo? Por que eu consegui botar o cabrito lá nele? Por que eu consegui chegar lá no cavalo e colocar o cabrito nele? Porque você buscou conhecimento, conectou com ele. Eu tive o controle dele mesmo sem estar conectado fisicamente com ele. Entendeu? Eu só fiz a leitura dele. Ele olhou pra mim assim e eu falei, tô entendendo, você tá com medo de mim. Controle mental, né? Quando ele buscou uma comunicação, eu disse a ele, ó, tô aqui, não vou lhe ofender. E aí eu recuei. Fui lá 3 vezes, na quarta cheguei, coloquei o cabrito, o cavalo não saiu do lugar. Ou seja, eu controlei o cavalo mesmo sem estar tendo contato físico com ele, certo? E quando eu coloquei o cabresto, eu saí guiando. Vocês viram que eu não saí. E quando nós estamos frustrados, aí perde o controle, sai um pouco da linha, e aí começa a desesperar. Era a hora que nós devíamos parar e pensar, o que foi que eu fiz diferente? Ou o que eu deixei de fazer, que eu perdi o controle desse cavalo. Entendeu? Como é que eu vou controlar um cavalo que tem mais força do que eu? Eu tenho que convencer ele que eu posso controlar. Eu tenho que convencer ele que o que eu quero é melhor para ele. Certo? Por exemplo, esse cavalo saiu agora. Vou usar esse exemplo agora. Esse cavalo saiu. E eu mostrei para ele, ó. Quando eu parei lá no início, e eu já estou aqui.
Porque toda vez que eu deixei ele parado, ele deu um passo à frente. Eu conversando com vocês, nós estou corrigindo. Ele deu um passo à frente, eu dou um passo atrás. Para mostrar para ele, ó, você só vai para aí quando eu mandar. Se você der um passo à frente, você vai dar um ou dois para trás. Até o ponto que eu chegar aqui e ficar parado e ele aceitar e esperar um próximo comando. Mas eu tenho que colocar isso, não é na boca dele, nem na barriga dele, nem no lombo dele. Não é com mecânica, certo? Como o Tiago falou, a ferramenta é um meio de comunicação, certo? Mas não é tudo. Não é tudo. Ela não gera mensagem, ela só passa a mensagem. Nós que temos que deixar mais claro possível essa comunicação, certo? Através, seja da ferramenta, ou seja, sem a ferramenta, como eu fiz lá com o ponto. O que é que eu quero dizer? Se a gente for pesar na mão, ele vai pesar. E ele tem mais coisas que a gente não vai perder. Eu tenho que convencer ele que tudo que ele faz é bom. Que tudo que ele faz, de acordo com o que eu peço, é bom para ele, certo? Como é que eu consigo convencer o cavalo? Uma das coisas é Testou? dar o que o cavalo mais quer. É o principal. É o que a gente tem que dar sempre conhecimento. O que é que o cavalo mais quer? O cavalo quer trabalhar? Isso aí, tá afiado. Então assim, o cavalo não quer trabalhar, mas o cavalo quer alívio. Bom é alívio. E a gente, por ser predador, nós queremos sempre imprimir, impor, na verdade, né? Impor, vai gerar, é um estímulo que vai gerar nele ali aquele desconforto. Isso que eu estou falando assim, não é pressão de bater na boca, de bater a perna. A pressão pode ser só o fato de eu chegar perto de um cavalo. Isso aí para ele é pressão, porque ele é presa, certo? Então na hora que você impõe pressão, ele já fica atento, querendo saber o que é que vai acontecer. Você tem que usar muito a sua atenção para na hora que ele for responder o que você quer, você aliviar para ele. Aí ele vai dizer, ufa, agora entendi. Certo? Então assim, muitas vezes não se preocupa, é muito importante como eu pegar na mão do meu cavalo, mas o mais importante é que hora e como eu solto. Certo? Se você tiver pouca sensibilidade para pegar, mas tiver muita sensibilidade para soltar, você vai conseguir ter um cavalo bom. Mas se você tiver boa sensibilidade de pegar e soltar, você vai ter um cavalo excelente. Certo? Tiago? Fica difícil, pode complementar o que o Pedrão falou. Mas é o básico, né? O básico, procurar sempre o alívio. Pressão não ensina, né? Só impõe. Então, o que é que a gente quer? Essa comunicação, essa parceria. E aqui é um conjunto, é um time. Zagueiro, atacante, se for no X1, o jogador e o goleiro. Tem que trabalhar em conjunto. Não adianta um querendo esganar o outro, brigar com o outro. Ou na hora de uma competição você rasgar a intriga. Não, agora nós vamos ter que fazer valer porque a gente só era intrigado lá em casa. Isso aqui é uma comunicação, é um conjunto. É uma leitura, é uma valsa. Onde você deita o corpo, o animal lhe procura. Na hora que você dá a pressão, o animal alivia. São comandos, né? E pra gente pedir, a gente precisa ensinar. Isso aí. E a gente vai construindo esses comandos e juntos, como o Pedro falou, né? O comando de rédea, que a gente flexiona. O que eu posso acrescentar mais é o comando de perna. Não sei se vocês perceberam quando eu estava flexionando ela. É um animal que já está avançado, já está competindo. Porém, a gente é necessário toda a vida estar relembrando, porque no dia que ela tiver um lado mais duro, um lado mais tenso, um lado dolorido, é onde a gente precisa sentir e a gente não vai dar para seguir adiante se a gente não vir e flexionar esse animal. Então, se eu não tivesse ensinado a ela que flexionar para a esquerda com a pressão da perna,
é que eu iria mostrar tão rápido a vocês aqui? Não quer dizer que o distrito não vai fazer, não quer dizer que o animal de Breno não vai fazer. Mas aí, se a comunicação vai ser um conjunto, pode demorar mais tempo, pode, mas você está ensinando. Se o Felipe já fizer, o animal vai fazer. Então, acho que, ele até falou no momento, às vezes a gente quer uma coisa, mas não ensina. A gente quer uma coisa e pede outra. Como é que eu quero que esse animal flexione para o lado direito, se eu ensinei ela para o lado direito? Aí como é que eu vou pressionar do lado esquerdo e ela ir para o lado direito? Eu ensinei, quando eu der pressão na perna do lado esquerdo, esse animal vem. Quando eu der do lado direito, esse animal vem. Quando eu der nas duas, esse animal vai ter que flexionar. É uma mágica, hein? Vai ter que flexionar. Vai ter que Aí. enganjar. Vai ter que se comunicar. Entendeu? Ah, Tiago, mas vaquejado ninguém trabalha assim. Não, estou aquecendo. O lutador de boxe trabalha com as mãos, mas ele aquece a lombar, ele aquece as pernas. Então precisa de todo um flexionamento. Do mesmo jeito é o cavalo. Aqui, há quem fale que isso aqui é desnecessário. Ou faça. Aqui está para a gente apresentar a nossa forma de treinamento. Então, se eu não fizer isso aqui, eu estou indo contra os princípios todinhos que da fisiologia que o Miliano falou, que a doutora Carol falou, né? Do enganjamento. Enganjar, desenganjar. A gente precisa de tudo isso aqui. E uma das coisas que eu acrescentei no meu esquema de treinamento, esse trabalho interno, com flexionamento, é uma maneira mais educada de apresentar a espora como um animal. O que é que a gente vê na corrida hoje? Todo cavalo, quando a gente encosta a perna, o cavalo acelera. E aqui eu faço desacelerar. Se eu quiser usar o recuo, complementar mais essa lombar dela, que ela tem problemas anatômicos, né? Limitações anatômicas, né? Assim, ela tem um pouco de lordose, que tem um pescoço semi-invertido. Então a gente precisa sempre estar controlando isso aqui, ó, enganjando cada vez mais. Se eu pegar um animal desse, não estou falando mal de ferramenta, estou falando mal de treinador, falando a questão desse indivíduo. Vou trabalhar com levantador, com a mão cada vez mais alta, vai aumentar o grau, né, assim, Carol? E vai inverter a coluna desse animal. Se eu levantar a mão para flexionar ela, para enganjar ela, vai aumentar o grau do pescoço invertido. Então, em vez de eu procurar abaixar na carreira o animal posicionado, eu vou levantar mais ainda. Ah, mas tem que deixar dolorido para flexionar. Poxa, como é que sai para uma academia, então você não precisava flexionar. Era para um negão dar um bufete. Você pode estar bem doloridozinho, né? Um capoeirista, não leva pancada não, ele se alonga todinho. Aqui é a movimentação de todo o corpo. Então, isso é as coisas que a gente usa na doma e no cavalo de correção necessária. Usar a ferramenta não como resultado, definir resultado. Isso é um complemento. Outra coisa importante, o Thiago está falando aí da espora, e vamos ver se mais importante do que o que você usa é como você usa. O cavalo, ele está disposto a aprender toda hora, diferente da gente, que às vezes por egoísmo, por vaidade, alguma coisa pessoal, nós ignoramos uma pessoa que tem menos conhecimento, que tem menos bagagem, às vezes que é menos reconhecido na sociedade, alguma coisa desse tipo. A gente tem mania do ser humano de ignorar alguma fala, alguma coisa, achando que não vai aprender. E o cavalo não, o cavalo está todo o tempo aprendendo conosco. Toda a oportunidade que ele tem, ele não deixa passar. Ou seja, eu posso ter um cavalo que eu aperto a espora e ele baixa a cabeça. Eu aperto só um lado e ele vira a cabeça. Eu aperto o outro e ele vira a cabeça. Mas ele também está pronto para, na hora que eu apertar a espora, ele pular. Se ele pular e eu tirar a espora, ele aprende a que hora? No alívio. Então, se eu treinar ele errado e ele aprender a pular, ele não tem culpa. A culpa é nossa. Ele está pronto, disposto a aprender. Aí o cavalo aprende por alívio e repetir,
Repetição. Se você está tendo um cavalo com problema em casa, você está ensinando errado e repetindo errado. Por isso que está gerando aquele resultado. Eu vou trocar a ferramenta. Se você não mudar o que está fazendo, você vai continuar fazendo a mesma coisa, só mudou a ferramenta. Porque se eu pegar um telefone da Apple, vou pegar um telefone da Samsung, vou pegar um telefone da Motorola, eu faço a mesma ligação, do mesmo jeito. Eu mando a mensagem do mesmo jeito, ou não? Então assim, se eu esculhambar você por telefone, não importa a marca do telefone. É uma esculhambação. Não vai mudar o contexto. Então o resultado do cavalo só vai mudar se você mudar como está fazendo. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Vai lá, Pedro. Vou lembrar um cavalo. Não, falei assim, o cavalo está pronto para aprender. Se a gente ensinar o certo, ele aprende. Ele não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui para aprender. Se você ensinou errado, a culpa é sempre sua. O cavalo nunca está Errado. Aquecimento. Enquanto a gente está aquecendo, vocês podem perguntar o que quiser. Alguém tem algo Aqui pra falar? Alguém? é uma clínica exatamente para isso. Não é cronograma. Alguém tem alguma pergunta? Alguém? Alguém quer saber de alguma coisa? Não tem cronograma hoje. É só Não tem vocês que ficar perguntarem e a aqui gente... perguntar e vamos aprender. Estamos aqui para aprender. Eu queria muito que Aqui é um vocês perguntassem aprendizado. uma coisa que eu não soubesse, que aí eu vou estudar mais, né? Eu não quero nem perder para estudar. Tem alguma coisa que você não sabe? Tem. Isso é meu ouvido. Será? Paulinho vai fazer. Paulinho, você tem o fato. Não, é para Tiago essa pergunta. Pergunta não, é a pergunta, né? Que o para Tiago aqui. Depois eu queria que ele mostrasse a linha de atenção de dor do pescoço do animal. Que o Steve falou lá no Ceará e eu vim com aquilo na cabeça, disse eu vou perguntar a Tiago lá, se Tiago. Vamos lá. Aquele cavalo lazão, né? Que é a informação. Eu vim apalpei aqui, né? Aprendi com a doutora cavalo, tá ligado? A doutora. As avaliações de tensão de dores, né? Que a gente avalia aqui, o animal tiver com desconforto, apertar aqui, vai querer morder. Então é do tato, né? Do sentir. Isso aí ela não me ensinou, viu? Ela falou. Mas isso aí é o sentir. O animal está confortável, essa musculatura aqui vai estar relaxada. Aqui, ó. A de cima do mesmo jeito. Fala do microfone aí, doutor. Show? Ele está perto e para lá apontar. Trabalho que você faz aqui, imobilização antes, movimentar o pescoço do cavalo para os dois lados, você consegue ter essa tensão já, para que ele não tenha essa dor, não sinta essa dor. E esse alongamento pós o exercício também, você consegue deixar que o cavalo também não venha sentir essa dor na musculatura quando você aperta. Se tiver com tensão, Com tensão, Tirar a tensão do músculo no carro. tira a tensão do músculo. Então, por isso é importante você fazer essa mobilização antes do treinamento, só movimentar o pescoço para os dois lados. Movimenta aí, Tiago, para eles verem. Só movimentar para um lado e para o outro. Já pode soltar, aí para o outro lado. Tipo, Na tá altura tanta força, né? bem leve, para os dois lados. Aí, o alongamento já é ao contrário. Segura na mesma altura da cerneira, aí flexiona para a lateral. Nessa posição, pronto. Aí segura 30 segundos essa posição. Ó, vamos aproveitar. Esse aí depois do exercício. Vou terminar. Assim que terminar. Terminou? Quando terminar o exercício, isso aí. Alongamento após. Terminou? Aí você vai alongar, alonga a musculatura. Aí isso aí que realmente não vai ter mais tensão depois do exercício. Conclui. Conclui. Pronto, agora eu entro. Pelo amor de Deus. Se você terminou Alongamento. O alongamento. terminou o alongamento, fez isso aqui, ó. E seu cavalo tá pesando, não solta não, moço, pelo amor de Deus. Você aí tem um cavalo pesado, entendeu? Então assim, eu quero passar 30 segundos. Mas quando chegar a 30 segundos,
espera ele ficar leve, se ele não tiver. Passa 40, passa 1 minuto, passa 1 hora. Mas não solta ele pesado, não. Entendeu? Você vai ter um cavalo que vai ficar pesando. Você depois, não sei o que. Aí começa a dar soco. Aí assim, ó, pesar a mão vai lhe causar, vai lhe gerar um cavalo. Você vai treinar seu cavalo pesando a mão, você vai treinar um cavalo pesado. Certo? Com mais ação contra o seu princípio, o que você quer, deixar leve. Bater, soquear cavalo vai gerar reações também indesejadas, certo? Então, quando estiver flexionando, espera, acalma, tem paciência. Primeiro, vamos lá na base. Eu vou flexionar meu cavalo. O que acontece? Você está com a mão aqui na rédea, as 2 mãos na rédea. Aí o cara vai flexionar o cavalo. Vem que ele está aqui, ó, ele só faz trazer. Não faz isso não. Você pega um cavalo pesado, você vai ensinar a ele ficar pesado e reagir contra você, ou você vai desistir. E aí vai ensinar também. Entendeu? Então se está pegado aqui, vai flexionar, coloca a mão no meio da rédea, divide, deixa o mais igual possível. Levanta a mão tirando a folga, escorra a mão do lado que você vai pegar. Pedro, onde é que eu pego? Se puder pegar na argola, lá pega. E traz. Não precisa trazer rápido, nem precisa botar força. Eu trouxe até aqui porque esse cavalo está apto. Ele está vindo até aqui e está leve. Tá? Mas, ó, uma coisa também. Não pega assim rédea de cavalo. Pega rédea de cavalo quando eu peguei na corda lá com o Dr. Daniel. Pega pegando. Tá? E aí, ó, eu tô aqui, meu braço ainda está esticado. O cavalo já está no limite máximo e já cedeu. Mas se fosse um cavalo que quisesse brigar comigo, eu só preciso fechar esse dedo aqui, ó. Ele não toma também. Certo? Já se eu pego na rédea grande, eu vou fazer o quê? Eu tava desse jeito aqui, meu braço todo. Eu não preciso fazer força aqui no meio. Eu só preciso segurar com o dedo e pronto. Esperar ele ceder. Se eu pegar aqui, ó, eu tô no meu limite máximo, muito desconfortável se for passar um período mais longo. E o cavalo está confortável demais. Você acha que eu vou ensinar o que aí, velho? Você acha que eu vou tirar o que desse cavalo? Acabei que meu cavalo está pesado. Lá assim, você está todo fora de rumo aí. Então procura nunca se põe numa situação onde você pode perder. Principalmente no treinamento de cavalo. Se vê que tem dúvida, não faz. Vai, não, talvez é o seguinte, não, talvez não, moço. Vai lá na certeza, levanta, escorra a mão, traz, leve, segura, movimentou, não tem importância, pode movimentar. Ficou, cedeu, professor. Voltando lá para a situação que o doutor Carlos falou, pega, espera 30 segundos, não, eu quero 40, eu quero 1 minuto, tranquilo, mas só solta quando ele estiver leve. Certo? Só solta quando ele estiver leve. Só que no caso aí é o sistema de treinamento. Sim. É o sistema de treinamento, né, Carol? Mas assim. O alongamento pode passar. Só ainda não. Oi? Pode passar. Às vezes Quer dizer que no sistema de alongamento pode passar também? Pode passar, né? Falou de 30 a 2 minutos. não, de 30 a 1 minuto, mas pode passar também de minuto. Só ainda não. Aí no caso, E se ele assim, ó. no caso, se ele tiver leve, não precisa Não, passar. no caso assim, esse. Isso. No caso assim, Pode passar se ele estiver brigando com você, né? no caso, 30 esse, segundos, 30 segundos. no caso esse alongamento vai ficar mais legal, depois quando o animal tiver é tomatezinho, né? Não, alongamento é bom fazer sempre após o exercício. Mas, Carlinhos, você consegue passar. Desculpa. Você consegue passar num ponto, e na hora que eu estou flexionando no chão, você consegue passar 30 segundos no primeiro dia. Na primeira instante, não, né, Carlinhos? Não, depende do animal, né? No primeiro Depende do instante, animal. não, mas assim, no final da sessão já consegue, né, Tiago? 30 segundos? Entendeu? Porque assim, dependendo do animal, a pior desgraça que eu acho na doma é você mexer com um animal pesado demais, leve demais, tá entendendo?
ele custa sair da pressão. Sim. No caso, o animal, quanto mais ele quente, eu não gosto de botar pressão em cavalo, eu gosto de tirar a pressão do cavalo. Sim. Tá entendendo? Então, assim, eu gosto de cavalo louco, cavalo doido, desmantelado, É doido. que não presta mais pra nada. Eu amo, sabe? Porque eu sei que esse cavalo tem coragem. Esse cavalo tem coragem e é o animal que ensina a gente, né? E o cavalo que ele tem muita loucura, ele sai rápido da pressão. É claro que a gente não vai pegar um cavalo louco que já vem desmantelado e vai querer fazer a coisa porque é rápido demais, porque ele pode fazer um rápido com a gente, né? Pode Mas, Carlinhos, eu concordo com você, eu também gosto dos cavalos sem quem. É um doido, me dá um doido, eu já fico procurando. Pra pegar, pra mim. Ele é gladiador. Aí assim, ó, quando eu começar a trabalhar um ponto, se em meia hora, 40 minutos, eu não conseguir flexionar ele, é porque alguma coisa está errada, entendeu? Você vai conseguir, porque o que a gente está falando não é no primeiro exercício, no início do exercício, é no final, né, Carol? É no final, o alongamento é no final do exercício. No início a gente não vai conseguir ver, mas no final do exercício, né, Paulo? Já vai estar flexionado, aí você já consegue passar 30 segundos. Mas se também não conseguir no primeiro dia, vai. A gente só está associando o recomendado, né, pela doutora ao que a gente já faz rotineiramente. Assim, é bom a gente estar aqui, né? Porque assim, eu mesmo não sabia nem disso. Não é só você não. Preciso, Eu tô isso aí é novidade pra mim. Pô, Pra mim também. Rapaz, tu vai pra onde? Tu já tem não sei quantos cursos. Eu disse, rapaz, se eu puder eu vou. Não, Sabe só. por quê? Porque todo dia tem novidade, né? Montei, Todo dia tem novidade e a gente tem que estar preparado com certeza. para aquilo ali, né? Isso aí já era pra mim ter aprendido, porque já era pra mim ter aprendido, hein, Carol? Ele disse que consegue já fazer. Isso aí já era pra mim ter aprendido, porque o curso que... É isso aí. Isso. Hein, Carol? Eu tô falando isso aí já era pra mim ter aprendido mais tempo, só vim aprender hoje, porque o curso que a gente montou, pensando nisso, né? Não deu certo, foi na época que você viajou. Mas a gente tinha montado um curso, exatamente pensando... Rapaz, eu vou fazer de tudo para levar um esquema desse lá para Monte Alegre. Tá entendendo? Porque assim, eu gostei e eu vou procurar meios lá para a gente se reunir lá e quero a presença de doutora Carol e da William, cadê ela? Tá escondida, é? Tá dormindo. Tá cochilando. Eu acordei com vontade. Então, assim, é muito bom e tá sendo muito bom, muito gostoso isso aí, tá entendendo? Porque assim, quanto mais a gente procurar conhecimento, melhor. É verdade. E assim, a gente tem como base o nosso mestre, Steve Bezerra, né? Que é o pai da doma, né? A gente... E temos aqui Tiago perto da gente, o Pedro está longe agora, mas também já mora aqui no Rio Grande. É isso, Carlinhos, eu tô a 20 metros de você. Mas você agora está aí, do Ceará, né? Do Maranhão, Não, eu tô em Imperatriz. Aí longe só. Mas a gente tem Tiago aqui perto, para qualquer coisa a gente soltar o fio aqui para ele aqui, né? Esse flexionamento, esse alongamento, eu tenho um exemplo bem no nosso cotidiano, né? A gente já faz, não é com o cavalo, mas fica mais fácil de entender. O que quer dizer esse flexionamento no nosso cotidiano? A gente usa isso no ferrolho. Aqui trabalha como um ferrolho enferrujado. E a gente é o white lube. Coloca o white lube e vai forçando, vai flexionando o animal até que fogue, né? E na hora que a gente consegue folgar esse ferrolho, a mesma coisa do flexionamento. E no caso de Carol, quando ela fala no alongamento, é quando a gente fecha o ferrolho. Quando a gente fecha as rédeas. Para ficar melhor de entender, vamos lá, eu coloquei o white lube aqui, ó, o ferrolho do lado direito alongou e o esquerdo contraído.
Eu venho e boto o white load do lado esquerdo, esse lado alonga e o direito contrai. Então dá pra gente já faz isso aí, mas não sabe as palavras técnicas, né? Com certeza. Pra gente ter essa frente, a gente precisa alongar. A gente tem que estar perto de quem sabe, né? Porque se a gente estiver perto de gente besta, a gente fica besta também. Se tiver 5 bestas e você estiver lá, você é o sexto. É o sexto, né? É igual o cara chegou lá em casa e disse assim: rapaz, eu fui falar com fulano e tal, porque minha égua não dá ré, e eu fui falar com ele para pagar um domador para botar ela para dar ré. Aí o cara disse: me diga um negócio, sua égua não está correndo? Tá, e você vai correr de ré? Não, homem, então vá mudar sua égua para correr. Ele foi para Macaíba, foi a palhaçada maior do mundo. E assim, eu vendo que a égua dele tem um potencial bom, né? Aí ele chegou lá em casa reclamando: rapaz, eu gastei R$1.500 nesse final de semana e tudo, minha égua correu ruim. Botaram lá uns bois ruins pra mim. Mentira, o gado era todo padrão. Aí eu disse: rapaz, amigo todo disse a um beijo de casa. Aí eu disse: no caso, o beijo sou eu, né? Mas assim, o cara gasta R$1.500 no final de semana, mas o cara não quer pagar pro cara mexer no animal, não é verdade? Aí vai estourando. Aí não é doma não, é matemática, né? É, exatamente. Caramba, Deus que sabe fazer conta. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Vai pra mim tá tudo explicado. Doutora Carol, tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta? Tem, doutora. Doutora, acho que tem. Tiago. Não recebi mais colada pra vir pra cá, não. Aí eu vou tomar. Esse aquecimento aqui, desde a hora que eu comecei a caminhar, eu só estou trabalhando a rédea direta. O que é rédea direta? Essa rédea de dentro, para ficar mais no popular. Mas eu preciso também da indireta. Qual é a rédea indireta? É a de fora. Mas para a gente construir a rédea indireta, é um tijolo a cada vez. É um tijolo a cada vez. Já que você já está guiando, não. Então só usando, adaptando aqui ela na rédea direta. Porque na hora que eu aciono essa rédea direta, aonde é que está dando a pressão? Lá na boca dela. Do lado esquerdo ou do lado direito? Pode ser. Exatamente. Então eu estou construindo essa base para quando eu usar indireta, usar de fora, não atrás da pressão. E eu precisar do conjunto. Assim como eu flexionei para os dois lados, ele estava parado, e depois eu preciso dos dois. Então eu vou aquecer bem, enquanto ela estiver pensando para frente, Ele tá ali, né? eu estou conduzindo ela na rédea direta. Dá para perceber que ela não está pensando para dentro de si. Deixa para dentro agora. Vê se ela está pensando na cancela. Fechou a cancela e já corri. Quando o animal erra, você foca essa rédea, você dá a oportunidade dele errar ou fazer o certo. Se ele fizer o certo, não tem correção. Mas se ele errar, você tem que estar rápido. Porque ali não dá pra ver direito. É o pessoal tá falando aqui. Correção sem agredir o animal, né, Thiago? É uma correção, não é uma posição. Tiago, vem mais pra perto aqui, ó. Do claro. Sim. Vamos acomodar aqui, pessoal. Vem dar pra todo mundo. Vou fazer ele andar o passo, obrigado. Ou seja, eu nunca vou estar pegado na rédea para ele andar o passo. Porque treinar é ensinar, certo? Como é que eu vou ensinar meu cavalo a andar o passo se ele só anda o passo se eu tiver com a mão na rédea? Eu ensinei ele a andar o passo? Ou eu obriguei? Ou eu insisti para ele permanecer no passo? Né? Quando eu ensino, para que eu seja um
de fato, um professor, eu tenho que ensinar e o aluno tem que fazer sem o meu auxílio. Ou quando a gente vai fazer a prova na escola, o professor chega lá, não, peraí, você não está acertando não, vou lhe ajudar. É assim que a gente faz? Não é, moço. A prova é para mostrar que o professor foi eficaz tão quanto o aluno, e o aluno teve sucesso em executar, seja lá qual for a função ou a tarefa, certo? Para mim, a prova que um cavalo caminha é eu folgar a rédea e ele sair caminhando sem aumentar a velocidade, certo? Para isso eu tenho que, ao ensinar, eu tenho que deixar ele andar, e caso ele venha aumentar a velocidade, eu vou pegar na boca dele, fazer ele movimentar de forma mais desconfortável, cruzando o pé, como o Felipe estava fazendo movimento de garupa, e vou tornar a dar a oportunidade dele errar, para dizer a ele, ó, erre. Porque como a gente falou lá bem mais cedo, eu só tenho como corrigir alguma coisa se aquela coisa existir. Então, se eu andar pegado na rédea, meu cavalo não vai sair do passo. Eu estou tampando só com a peneira. Eu não estou deixando acontecer o erro. Então, se eu não deixar ele errar, se eu não der a oportunidade dele errar, eu não vou ter como corrigir. Certo? Então, eu tenho que ensinar. Eu não posso corrigir uma coisa que eu não ensinei. Eu deixo ele à vontade, errou, eu pego. Errou, eu pego. Mas eu tenho que soltar para ele entender. Ó, não necessariamente, quando eu soltar a rédea, não é para você correr. Você espere, se eu apertar a perna, aí você aumenta a velocidade. Foi claro? E é como o Tiago fala, né? Sempre fala nos cursos. É como o Tiago sempre fala nos cursos dele. Se a gente não tem controle do cavalo a passo, na carreira, Boa, cara. como é que a gente vai controlar? Isso, Né? porque assim, ó, E assim, tem gente que, como não consegue controlar, aí mete o pau, mete o ferro demais, né? É assim, porque ele quer uma coisa que ele não ensinou. exato. Aí fica ruim desse jeito. Quando eu monto no cavalo a primeira vez, eu só monto depois de ter o mínimo de controle. O que é o mínimo de controle? É eu pegar na boca do meu cavalo reagir positivamente, certo? E aí, como é que eu controlo uma avançada inesperada do meu cavalo na hora que eu montar a primeira vez, na ânsia de fugir? Na verdade, o cavalo não quer, não tem maldade de pular, de botar a gente no chão, não tem maldade. Ele quer se defender, fugir. O instinto dele sempre vai ser de fuga. E nossa obrigação vai ser sempre dar alívio para ele fugir. Ah, Pedro, o cavalo vai sempre estar fugindo da gente? Vai sempre estar fugindo da gente. E eu vou usar isso a nosso favor. Certo? Como? Eu quero que o cavalo fuja. Eu quero que ele fuja da minha mão, da pressão, para o lado que eu quero. Quando ele fugir para o lado que eu quero, eu alivio. Certo? Ah, eu quero que o cavalo fuja da rédea. Eu pego as duas rédeas, eu quero que ele fuja da pressão para trás. E aí eu alivio para ele. Então sempre vamos induzir ele a fugir, fazer o que ele quer, usar o instinto dele. Certo? Colocando sempre, deixando sempre bem claro para ele, bem nítido, que só vai ter alívio, só vai ter o conforto que ele quer quando ele executar o que a gente quer. Né, Carlinhos? Aí, aproveitando a fala de Carlinhos, se eu montar num ponto que eu não consigo nem trazer o focinho dele aqui com leveza, o que é que eu estou fazendo ali em cima? O que é que eu estou fazendo ali em cima? Para dizer que eu montei? Não vejo vantagem nenhuma. Eu vejo um risco. Muito mais que vantagem. Muito mais não, só risco. Então assim, eu só monto quando eu tenho um controle prévio. Quando eu monto, eu checo. Tá ok? Tá. Aí agora eu passo para Tiago, eu não terminei de aquecer meu cavalo ainda. Então assim, tem o controle? Tem. Chequei. Agora, o primeiro movimento que eu quero é cortar o combustível, cortar o motor do meu cavalo, porque se ele achar que não está confortável ali em cima, ele vai vazar. E aí nós vamos abrir com esse exercício um leque de passar aqui à noite. Desligar o motor. Como é que eu desligo o motor do meu cavalo? Onde é que está o motor do cavalo?
no posterior. Pô, Davi, tu não fala não, pô, tu já fez muito curso comigo. Aí, como é que eu desligo, Tiago, o motor do meu cavalo? Ele só pula, só impulsiona se tiver apoiado. Vai lá, Tiago, tira o apoio dele. Vou lá com o Daniel, né? Como é que o animal vai pular aqui, né? Como é que ele pula cruzando o pé na frente do outro? Tiago tá fazendo o quê? Só movendo garupa. Então, quando eu pego meu potro aqui, ó, tá leve, tá? Primeiro passo do potro, aqui é um potrinho novo. Não foi caminhado nele ainda. Eu vou segurar aqui, tá leve, ó, 100% leve, e vou tocar na boca. O primeiro instinto dele é de ir para frente, porque cavalo só foge para frente. Não teve espaço para frente, não encosta não que o pé vem. Não é assim? Então ele mostra, ele só sabe fugir para frente. Ele vai fugir para um lado para o outro para mudar a direção um pouco. Mas para trás ele não tem costume de andar. É uma coisa que a gente vai ter que ensinar, que aí é outro livro. Vamos abrir esse agora não. Então assim, se eu estou aqui e eu peço para ele fugir, eu estimulo ele. Para ele fugir, ele tem que fugir, ele vai ter que movimentar para frente. Eu bloqueei a paleta do meu cavalo, porque eu trouxe ele para cá. E aí quem vai movimentar? Ó, cruzou o pé, desligou o motor do meu cavalo. O que é que eu ganho tanto com isso? Eu ganho um cavalo que vai aumentando a amplitude de passada. Eu ganho um cavalo que vai alongando no início do exercício, né, doutora Carol? Já começa a alongar mais esse membro do que o normal, do que ele só andando, caminhando para frente. Ele vai fazer um esforço maior. Vou ganhar musculatura, ganhando musculatura eu estou aumentando a potência do meu motor. Certo? Mas vamos lá. E aí, Pedro, ficou, a garupa parou, ficou solto o cavalo e tal, e o que é que tem de benefício daqui para frente? Daqui para frente eu tenho só um benefício, que eu não sei se vai servir para vocês, mas para mim serve muito. Quando o meu cavalo estiver leve na boca e movimentando com muita força e muita rapidez a garupa, numa postura que é muito ruim para ele ficar aqui, você vai ter uma boca leve. Aí se você quer uma boca leve ou não, aí cada um escolhe, né, Tiago? Eu estava pensando aqui, eu sempre me autoavalio, né? Eu sempre, com essa minha autoavaliação, eu sempre me coloco no lugar do cavalo. Se fosse eu, como é que eu gostaria que fosse? Como é que eu vou aprender na marra? Então, se fosse. Aprender no alívio, né? É mais fácil. Pedro, vamos convidar Pedro, vamos para ali. Porque o tom da voz, ela muda o sentido. Se eu usar as mesmas palavras, ela muda o sentido. Se eu disser, Pedro Ivo, vamos até ali na porteira, é um sentido. É uma mão leve. Se eu disser, Pedro Ivo, vamos ali na porteira, mudou o sentido? Mudou. Com certeza. As palavras são força assim. maior. É. E se eu disser, Pedro Ivo, vamos ali na porteira, mudou o Nada. sentido? Entendeu? Então, às vezes a gente quer uma coisa, pede outra, às vezes a gente quer uma coisa suave e pede com força. Qual a melhor maneira dessas três de fazer esse convite para Pedro Ivo até conduzir lá até a porteira? A primeira. E por que é que ainda tem quem use mais força, que use o tom da palavra diferente? Então, se autoavalie também. Quando eu comecei a me autoavaliar, comecei a me filmar, pedir para os meninos, me filma aí. A maioria das vezes que eles me filmam, não é para postar. É para me autoavaliar, para avaliar o animal, para ver como é que está a minha postura, como é que está a comunicação do animal, para ver as reações, se tem alguma linha de dor que eu não estou sentindo. Então, Algum erro, né? Que tiver para corrigir. isso. Então, isso também é uma autoavaliação sua. Esqueça da cela para cima. Se autoavalie dessa forma. Veja só o cavalo. Veja só o trabalho da perna, veja só o trabalho da mão. Esqueça do umbigo para cima. Isso aí vai ajudar bastante. E só concluir. E o que eu me vejo também colocando no lugar do outro, eu me coloco também no lugar de vocês. Quando eu estava iniciando, eu ia para ver treinamento de cavalo, né? Eu queria ver logo com boi, eu queria ver logo as manobras, eu queria ver. E quando a gente começou, há 15 anos atrás, não tinha esse material a 0800, né? YouTube,
os stories dos amigos, não tinha tanto contato de a gente ligar, a cultura era outra de o camarada ligar para você, não vou ligar, não vou dar dica não para não dar luz. Existe isso. Carlinho, acredito que já se moldou muito, né? Essas informações estão bem mais fáceis. Já Quando é a gente assim, precisa- o que eu sei, eu procuro. O pouco que eu sei, assim que eu já me acho muito, né? Eu não sabia de nada e eu já sei um pouco. Eu passo para qualquer uma pessoa, assim, sem covardia, porque a melhor coisa que eu acho é a parceria, tá entendendo? Na hora que você tem parceiro, você tudo fica fácil para você. Carreira né? solo só de... E assim, para dar a dica, eu dou na maior, se precisar de ir eu vou. E assim, tem gente que me chama de besta, porque teve gente que falou mal de mim e ainda fala, né? E quando o cara precisa, eu vou lá e resolvo o problema, né? Aí o cara diz, não, você é um besta, não sei o que. Eu disse, não, eu sou eu. Eu não vou me igualar a ele. Você tá entendendo? Eu não vou mudar o meu pensamento por conta de fulano e tal. Cada cá só dá o que tem, o caso. Quem tem o mel, dá o mel. Quem tem o fel, dá o fel. Quem nada tem, nada dá, né? Então, assim, eu acho que a gente tá todos aqui em prol do cavalo, porque se a gente tá aqui é porque a gente gosta. E outra coisa, eu acho que o primeiro curso que eu vim foi aqui mesmo, né? Só veio 4 pessoas. 4. Aqui já tá essa donação de gente aqui. Só veio 4 pessoas contadas. Porque todo mundo achou que era negócio besta, negócio de besta. De início, o cara já... Um amigo meu, assim, que me apoiou, ele já tava lá com um neto de Hollywood para mim domar ele. Você tá entendendo? Só, o cavalo, quando você voltar do curso, você que vai domar esse cavalo. E eu domei, graças a Deus, o cavalo. Ele encerrou a carreira bom, ganhou mirim, ganhou aspirante, ganhou profissional, ganhou Amazônia nele. Então, assim, hoje ele está inutilizado, está aleijado, mas, assim, ele findou bom. Então, isso aí foi o que... Foi a gasolina, né? Aí, assim, depois com o tempo vem... Paulinho pegou os animais, Paulinho novo, né? Era do cacete, metia o pau e era assim, tal e tal. Aí eu tava com sem treinamento já e ele chegou perto de mim e disse, rapaz, eu tô sem saber o que faço. Aí eu tô com 2 anos mais novo lá e os animais se acuando. E disse, você começa a vir pra cá. E assim, eu disse a ele, o que eu disse a ele? Eu disse, você tem que fazer curso. Tudo de curso que você puder fazer, você tem que fazer, porque assim, se é o cavalo que você quer, se é isso aí que você escolheu para você, então você tem que se aprofundar. E hoje, graças a Deus, a gente já vem pegando animal com problema, que vem da mão de um e de outro, e vem resolvendo o problema, graças a Deus. Né? Trabalhando com reciclagem, né? Com certeza, com certeza. Transformando lixo em luxo. Exatamente. E assim, tem gente que está sendo que der errado, né? Eu liguei lá, a gente tem que botar para descer mesmo, que é para calar os caras. Na maior. O resultado fala por si, né? Com certeza, não com fala certeza. nada não, o resultado fala. Ó, pessoal. Então, Tocaninho, em colocando no lugar de vocês, para quem está fazendo o primeiro curso e já tem bons resultados, já é um bom competidor, já é um treinador de cavalo, mas acha isso aqui bobagem, acha isso aqui besteira, acha que isso aqui a gente está ganhando dinheiro, ganhando tempo, está enganando o patrão. Se você já tem esse seu resultado sem fazer isso aqui, e para você melhorar, está faltando isso aqui. Ó. É o básico, bem feito. Ah, Tiago, mas eu não faço, isso aí eu não gosto não. Então, em vez de você dar um passo a mais, você só vai levantar o pé do lugar e vai ficar na vontade e não vai dar. Não arruma outra profissão nessa, Tiago. Não tem paciência. Não vai correr boi preto, que quando abre ele destampa, né? Aí quando os cavalos não tiverem tendo o mesmo resultado, aí você vai ter que voltar para cá e vai perder tempo. Né? E a gente tá vendo aí que tem quatro animais aí, estão todos os 4 aí relaxados, né? Aí, a gente ganha essa conexão, a gente não precisa impor respeito não.
Só precisa convidar. A gente tá vendo aí que tem os 4 animais, tá todos os 4 relaxados, né? E não tem loucura, não tem doidice, essas coisas assim. Isso é muito bom. Então, essa ansiedade que vocês têm de ver o final. Ah, mas eu pensei que já ia mexer com boi hoje, cavalo é de correção, curso de correção. A correção começa por aqui. Não tem segredo não tem maquiagem. É só isso aqui. Depois que você ganhar isso aqui, até mas seus animais estão fazendo. Eu faço todo dia, ensino ele. Agora, pegar um animal que não faz, aí não vai ter essa mesma facilidade. Então vocês precisam ter esse bom senso de entender o processo. Show? E tudo tem o tempo, né? Você pegar um povo novo hoje, para amanhã já está fazendo tudo que você quer. Há quem faça, do dia para a noite. Mas em alguns vai ter algumas barreiras. E tenho certeza que começa logo, acaba logo. Termina logo também. Ou se fez 1000, vai aparecer um que vai dar trabalho e você não resolver, porque os outros 1000 não tinham a mesma alimentação, não tinham o mesmo problema que os outros 1000 tinham. E foi falado hoje o dia inteiro, né? A questão das limitações. Então, se vocês tiverem esse bom senso, quase certeza ou certeza absoluta, que vocês vão melhorar os seus resultados. Porque resultado cada um já tem, né? É porque, Tiago, também tem aquela coisa, né? Tem muita gente aí que monta em cavalo há muito tempo, aí fez um cavalo bom, deu sorte de fazer, né? Às vezes nem faz. Né? O cavalo dá bom por si só. Cavalo é tão bom que até quem não tem mérito ganha, né? É a mesma coisa de artista que faz sucesso com a música só, né? E tchau, e acaba. É que eu digo sempre, e você sabe disso, o Pedro também sabe disso, né? E que o problema do cavalo não é quando dá certo, é quando dá errado, né? Tem muita gente que diz, não, que doma é negócio de gente besta, não sei o quê. Aí quando tá com um problema grande, ele diz, não, tem que procurar um domador. E já, né? Aí eu digo isso direto, eu digo, ó, o problema não é quando dá certo. Quando dá certo é bom para todo mundo, o problema é quando dá errado. Aí assim, o cara, você já viu o cara, viu o cavalo se acuando, empinando numa cancela, para o cara chegar assim, rapaz, esse cavalo aí foi eu que mexi nele. O cara se esconde, né? Agora quando ganha um prêmio, o cara diz, isso aí foi eu lá que de casa. fiz. Na verdade, aí Agora, pai de doutor, exatamente, com certeza. então, eu já escutei muito. Quando eu iniciei, né? Isso aí é para mexer passinho. Isso aí não tem para quê, bababá, BBB. Mas eu me identifiquei. Né? Tem uma pessoa que é referência, é Steve, e ele disse que dava certo e foi onde eu trabalhei em cima. Mas ainda existem pessoas que bota a cela logo, bota no boi logo, resolve logo. Mas eu não tenho essa sensibilidade desse cara. O camarada ainda quer me impor a fazer o que ele faz. Se eu não tenho um dom que ele tem. Se ele tem, é dele. A facilidade dele. Mas também já escutei esse mesmo cara. Mas aí dá certo nos outros não, né? Mas também desse mesmo camarada que disse que com 6 meses era muito tempo eu domar, eu com 6 meses entreguei vários animais. E vi animais com mais de ano não entregar do mesmo resultado que eu entreguei com 6. Então atirar pedra é fácil. Engolir calado é mais duro ainda. Mas o resultado fala por si só. Certo? E quando você... Eu não ia discutir, eu não ia questionar, eu não ia me argumentar. Eu esperei o tempo, porque o tempo de Deus, ele tarda, mas não falha. O mundo dá a volta e a pedra cai aqui, ó. Então, a língua fala, a língua paga. Certo? Quando a gente entrega na mão de Deus, é desse jeito. Quando eu pedi a Deus para viver do cavalo, ele já me deu mais do que eu merecia. Então, é entregar na mão dele. Deus é poderoso todo tempo. Certo? E isso é só uma deixa para vocês guardar na sua caixinha. Quem tiver quem atire pedra, que Carlinhos foi apedrejado, né? Foi o primeiro. Foi o E nosso mais valor, até, eu levei muito nome de louco. Pois é, então De doido, só sabia cortar sola.
Aí quando pensa que não, o cara chega, rapaz, meu cavalo tá se acuando, não sei o quê. Ah, peraí, vamos lá. Existe frutos precoces, né? Existe aqueles frutos lá da Amazônia que passa 100 e tantos anos para dar um fruto. Né? É a hora de parar, né? Vai chegar um momento que eu vou dizer, olha, se fosse um animal novo, deu essa arenga aqui, na hora que ele parou de arengar, é a hora de parar. Parar no áudio. É a hora mais importante. Ah, mas você não mexeu nem meia hora. Eu não queria mexer com condicionamento físico. Eu queria ensinar algo. Se o animal já fez a primeira vez, para no lado. Se for um movimento lateral, fez de um lado, parou, vai para o outro, fez, parou. Tenha como meta. Se o animal não recua, dê um passo, pare, que quando for amanhã dá dois. Se você ficar induzindo ele a recuar muito no primeiro dia, é igual você induzir o erro. Né? O camarada está acertando e você induzindo ao erro. Vai terminar uma hora que ele deixa de acertar para fazer o errado. Ele diz, pô, eu estou fazendo o certo e você pedindo de novo. Chega uma hora que o animal vai errar. E depois que erra e você para, aí você tem problema, fazer igual a filha. Ele não está aqui, eu tenho que representá-lo. Bora, solta as perguntas, comentários. Pessoal, uma coisa que é muito comum. Se você me perguntar, eu vou falar. Uma coisa que é muito comum no cavalo é a gente começar a trabalhar de um lado, o cavalo cedeu, ficou leve, a gente vai pro outro. O que acontece? Como eu já falei aí, a gente tá treinando, não é boca, não é pé, não é pescoço, não é nem o membro. A gente tá treinando uma mente. É isso que a gente tem que ter bem claro. Nós estamos treinando mente, é uma mente. Porque para levantar o pé e colocar no outro lugar, tem uma mente que manda fazer com que aconteça isso, certo? E às vezes a gente mecaniza muito, fica querendo, eu quero que a cabeça, que a boca venha, eu quero que o pescoço venha, tal, beleza, mas você fez a mente, você induziu a mente, gerar isso aí, fazer o que você quer. E aí o cara diz, eu quero que o cavalo abra na faixa, um exemplo, vamos falar de faixa. Eu quero que o cavalo abra na faixa, eu deitar aqui, ele abrir e entrar mesmo. Sim, mas você treinou o seu cavalo para isso? Pedro, o que é que tem a ver se está rodando aí, falando na mente do cavalo e o cavalo abrir na faixa? Tem tudo a ver. Porque se eu pego meu cavalo e começo a trabalhar ele um exercício do lado esquerdo, como eu estou trabalhando aqui, e eu soltar ele, eu vou saber se ele está com a intenção para o lado que eu quero ou não. Certo? Então, eu quero que meu cavalo aprenda que quando eu pegar aqui é para ele vir para o lado esquerdo e pelo menos permanecer um pouquinho. Quando sair, eu quero que ele saia no mínimo de frente, mas de preferência continue para o lado que eu dei o comando, certo? Sim, Pedro, isso aí é fácil, mas se você começar a fazer de forma inadequada, você não vai ter esse resultado. Às vezes você diz, não, eu peguei meu cavalo aqui, ele entrou na faixa e quando foi para fazer aquela do boi, passou direto. Isso é, assim, comum na vaquejada, isso é fato, né? Por que o cavalo passou direto? Simplesmente porque às vezes você começa a treinar e esse lado aqui você acha que tá bom. Aí você pega para esse lado, veio bom, veio, agora eu vou para o outro lado. Você só não parou para pensar que quando eu mudo de lado, meu cavalo muda a movimentação. Ele precisa apoiar de forma diferente, certo? E aí, ó, eu peguei para o outro lado, o cavalo continua para o outro lado. Ele está pensando para o lado que eu tinha dado o comando, certo? Se eu começar a oscilar, a mudar de direção, cada vez que eu pegar for para um lado diferente, eu vou começar a confundir meu cavalo. E o cavalo tem tendência a antecipar.
É por isso que chega antes da faixa ele quer ir embora, porque ele sabe que a carreira termina quando ele chega lá naquele cantinho lá. Então, ele tende a antecipar. Por que o cavalo fica ansioso na porteira? Porque ele quer sair daqui e chega lá embaixo. Por que o cavalo quer passar? O cavalo nunca quer ficar para trás do boi, só quer ir para frente. Mas por quê? Só termina a carreira lá embaixo. Então ele quer fugir lá para frente, para o final da carreira. Certo? Eu vou usar essa ansiedade, essa vontade de sempre estar antecipando a meu favor e não contra mim. A meu favor é eu trabalhando sempre para o mesmo lado. Contra mim é quando eu trabalho para um lado e para o outro. Porque para mim ter um cavalo que abre forte, que faz força e continua constante na aberta, eu tenho que deixar na mente dele bem claro o seguinte, ó. Quando eu pegar nessa rédea, eu quero que você venha nessa direção. Aí eu ia entrar no outro assunto aqui, mas vai estender demais. Mas vou continuar nisso, depois eu entro no outro. Eu quero que você venha nessa direção, que você use essa perna aqui como impulsão maior. E, consequentemente, essa mão vai vir na frente, porque ou vem ou cai. Se usa essa perna na frente, essa mão vai automaticamente entrar na frente. Ou cai. Isso é natural. E ele não quer cair. Então, quando ele botar essa perna, ele vai ter que... Quando ele botar essa perna, ele vai ter que botar essa mão. Isso tem que estar automático. Ao toque, ao comando da minha mão. Ou do meu corpo, ou da minha perna. Se eu quiser treinar meu cavalo, pisar no lore aqui e ele entrar para cá, eu vou pisar no lore. Se ele não for, eu entro com a mão. Vou pisar no lore, se ele não for, eu entro com a mão. Vou pisar no meu lore quando ele for, não precisa entrar com a mão. Certo? Mas tem que estar automático. E quando eu começo a treinar de forma inadequada, mudando de direção, eu tenho um cavalo que toda hora está querendo antecipar o movimento. Se eu quero que ele abra para a esquerda, é o cavalo de esquerda agora. Eu quero que ele abra para a esquerda, mas no dia a dia do treinamento eu estou treinando para a esquerda, ficou molinho, para a direita. Ficou molinho, para a esquerda. Ou para a direita. Ficou molinho, para a esquerda. Aí daqui a pouco meu cavalo vai começar a fazer o quê? Ao invés de ele firmar com o pé que eu quero, quando chegar na faixa ele diz eu vou, ele puxou para cá. Peraí, eu vou me preparar porque a próxima puxada vai ser para o outro lado. O que é que ele faz? Para antecipar? Ele vai firmar o pé que eu quero lá? Para abrir? Ô Pedro, foi uma pergunta tua. Quer dizer que teu cavalo de direita, um exemplo, né? Você trabalha mais o lado direito do que o esquerdo? Não, boa pergunta. Se eu concluir, eu já emendo na tua. Então assim, se eu treinar meu cavalo oscilando de um lado para o outro, de um lado para o outro, durante o mesmo exercício, ou seja, se eu vou treinar virada, eu vou treinar primeiro para o lado direito, depois para o lado esquerdo, certo? Eu não treino, que eu já fiz muito isso, e assim, a mudança é nítida. Hoje eu não faço mais. Pega para cá, pega para lá. Eu estou no potro, eu vou, pego para cá, o potro começa a girar para esse lado. Hoje é tudo que eu quero. Antigamente eu dizia, não, vai para o outro lado. Não é assim, aí a gente anda no potro. Pega para cá, ele vem para cá, e pega para cá. Nunca vai em linha reta. Não é assim, né, Fred? Entendeu? Aí assim, quando eu começo a fazer só para um lado, eu tenho mais constância. Aí na hora que eu pegar na rédea, ele vai firmar esse pé, fazer força lá na faixa, essa mão vem automático na frente. Aí você, mas tem cavalo quando você arreia aqui, ele faz o jeito de abrir e passa para o outro lado. Por quê? Ele diz, ó, o próximo comando é para o outro lado. Então eu não vou firmar esse pé. Eu vou firmar esse aqui porque eu vou sair para lá. E quando você vira para o outro lado é a mesma inversão. Entendeu? E aí tem cavalo que pegou o peso do boi, aí quer ir, aí tá com o pé errado, aí pau. Queda. Eu sou você a favor do cavalo na mão de abrir já ou trocar de mão na faca? Essa pergunta não falta em custo não, né? Deixa eu responder logo a dele. Aí assim, Pedro, isso quer dizer que você tem que trabalhar só o lado que o cavalo vai abrir? Não. Eu vou trabalhar todos os exercícios dos dois lados. Entendeu? Era essa a sua pergunta, né? Eu vou trabalhar todos os exercícios para os dois lados. Se é guiar na rédea direta, eu vou guiar na rédea direta para os dois lados. Eu não guio para cá e para cá, para cá e para cá. Uma guiada para cada lado. Eu guio. Se eu for guiar, um exemplo, ninguém vai contar, né? Eu vou fazer até chegar à perfeição que eu quero. Aliás, você vai fazer seus 10 minutos para um lado, depois vai parar e fazer os 10 para o outro. Não vai perfeito. ficar naquele giro. Perfeito. Dificilmente eu vou treinar. Vamos falar em tempo, como você falou. Mas a gente não vai marcar tempo, né, em treinamento. Mas vamos falar com referência em tempo.
dificilmente eu vou trabalhar 10 minutos para um lado e 10 para o outro. Por quê? Quem é destro aqui? Quem é canhoto? Eu sou direito, meu só, corro de canhota. Você tem mais habilidade com a canhota para correr. Então, assim, dificilmente eu vou ter um cavalo que é bidestro. Ele vai ter habilidade dos dois lados. Então, sempre vai ter um lado mais deficiente que o outro, né? É. Nossa obrigação é fazer o quê?